Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, mais uma vez por aqui em transmissão ao vivo que ocorre nas segundas-feiras no meu Facebook e os replays ficam no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com dois L's, youtube.com/naramuller com dois L's. Então, assistir ao vivo é sempre melhor, porque tem aquela questão do envolvimento, pode fazer perguntas, pode tirar dúvida dentro desse momento que nós temos, né? E tem os insights que são gerados também, como resultado, como um dos tantos resultados, desses momentos de autoconhecimento que eu trago para você, nesses poucos minutos que nós ficamos aqui e conversamos a respeito. Hoje o meu tema é falar sobre relacionamentos, como a gente pode dar o start para relacionamentos mais saudáveis, para transformar nossos resultados, entrar no outro patamar de relacionamentos. E eu fico muito contente de poder estar aqui, poder compartilhar essas informações com você, que eu tenho feito todas as segundas-feiras, trazer conteúdo de qualidade e que você pode aplicar e ter resultados. No final nós temos a aplicação da técnica EFT, que são as técnicas de libertação emocional, que uso o autotoque e afirmações, para que vocês possam ter outros resultados, não só ficar na mente, não só ficar pensando e falando, mas entrando em outros níveis de interação com os assuntos tratados durante a transmissão ao vivo. E esse foi um dos grandes temas que o pessoal me pediu ao longo de semanas. O pessoal já vem me pedindo ao longo de semanas. Nara fala sobre relacionamentos abusivos, Nara fala sobre relacionamentos tóxicos, Nara fala sobre a relação com mães e parentes namorados narcisistas. Nara fala sobre relacionamento e eu fiquei pensando assim, puxa vida, como é que eu vou falar? Eu já fiz algumas transmissões sobre relacionamentos, falei sobre relações tóxicas, mas aqui o que eu trouxe hoje é um conteúdo sistematizado para que as pessoas possam analisar para ver se tem aquela questão. E depois, claro, no final nós vamos fazer uma sequência de FT para o que eu considero o fundamento, a base, o lastro para todas essas consequências dos nossos relacionamentos. Lembre-se que aqui nós não estamos procurando culpados, nós estamos aqui querendo transformar o que nós estamos recebendo do universo, porque é o que a gente está emitindo em primeira mão. Então, tem aí umas informações que são muito importantes. Então, esse assunto foi solicitado pelo Facebook, pelo Instagram, pelos meus grupos do WhatsApp. O bacana assim é perceber que o pessoal tá com essa questão dos relacionamentos. Agora com a pandemia tá todo mundo dentro de quatro paredes, além de fazer o trabalho em casa, o home office, tá com as crianças em casa, tá convivendo com parentes, que antes era só algumas horas por dia, agora tá 24 horas, né? Tem amigos que dizem, Nara, isso não é uma quarentena, é uma 120ª do vídeo. não consegue nem dizer o nome, já são 120 dias de convivência with no stop. Uma convivência diária, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias no mês, já 4 meses. O que eu vou fazer? E algumas pessoas estão realmente isoladas socialmente, então vem na cabeça todas as questões que ficaram suspensas, por resolver. Sabe aquela coisa assim, esperando a pandemia passar. Em alguns locais os comércios estão abertos, aqui na cidade onde eu estou morando está com bandeira vermelha, então o comércio que não seja essencial está todo fechado, as pessoas na maioria está em casa, e tá tendo essa questão do relacionamento, revivendo coisas, porque aí a mente fica parada, não se estrutura, não se planeja para uma transformação, faltando agora menos de 6 meses para o final do ano, as proposições de ano novo parece que estão entrando ralo abaixo, Já saíram na descarga, no ralo, no esgoto. Então
Então, será que ainda é possível validar esse ano, tornar esse ano válido, a gente avançar um pouco mais em direção à nossa felicidade, avançar um pouco mais em direção ao bem-estar? Será que isso é possível? Eu digo que é. Se vocês fizer a análise desses passos que eu vou dar aqui, claro que hoje eu vou conseguir trabalhar com vocês o primeiro passo. Depois eu vou ter um grupo de desafio de uma semana que eu vou trabalhar 7. Mas esse primeiro passo, ele começa tudo. Ele não é só o primeiro passo para a gente dar número 1 para alguma coisa, ele é o primeiro passo para a gente começar mesmo, tá? Para ter resultados, para a gente chegar em outros níveis de relacionamentos diferentes, né? Pode ser até com as mesmas pessoas, que foi o que aconteceu comigo. Eu e meu marido, nós tivemos uma mudança drástica de relacionamento porque eu decidi fazer esse primeiro passo que eu vou passar aqui para vocês hoje. Mas eu vou aqui, eu fiz uma lista, pensei, vou fazer uma listinha aqui de algumas coisas a apreciar nos relacionamentos, porque isso pode ser mais saudáveis, né? E aí eu fiz uma lista, 2, 4, 6, 7 itens. Esse que eu não abri os 7 itens, porque os 7 itens têm sub-itens. Então quando uma pessoa diz assim, eu quero resolver um probleminha de relacionamento, eu digo assim, olha, o atendimento individual, a gente vai entrar fundo na coisa, tu tá afim? Não sei se eu tô afim de olhar pro passado. Pois é, então daí a RFT não serve, porque tudo começa no passado, principalmente as questões não resolvidas. E aí, o primeiro item que eu quero contar aqui para vocês, que não é o primeiro da lista, mas foi o primeiro que veio para eu montar esse material para vocês hoje, tá? É justamente falar sobre essa questão dos traumas, experiências agradáveis vividas e feridas formadas nos relacionamentos. Tá? Tudo que se viveu causado por terceiros, pela vida, as situações, nós mesmos, porque muitas vezes nós mesmos nos colocamos em situações que nós mesmos assumimos que essa ferida foi criada por nós, tá? E como esses relacionamentos tão difíceis, essas questões, eu até faço assim algumas técnicas de sensoriamento. Uma delas é que a pessoa, se pudesse imaginar as feridas emocionais no corpo, como seriam. E aí muitas encontram feridas abertas, ulcerações não curadas. Aí se vai a história da criança, né? A criança ferida e toda a sua fragilidade, tá? E essa é uma das técnicas do espelho adaptada, programada, né? Transformada para que possa se perceber essas feridas no corpo, ok? E aí depois tem uma técnica específica que eu uso, que a gente não vai poder usar aqui, porque é uma técnica avançada, depois de vários tratamentos. Eu nunca consigo aplicar antes do 4º tratamento com a pessoa, essa técnica, tá? E em que ela resgata a criança ferida, ok? Então, assim, por que é importante resgatar a criança ferida? Volta a vivacidade, volta a alegria de viver, volta o entusiasmo, a criatividade, a vontade de se relacionar, a permissão para se relacionar, tá? E também a permissão para ter relacionamentos que sejam top das galáxias, né? Não esses relacionamentozinhos, né, que a maioria tem, esse relacionamento que só dá trabalho, só dá problema e faz as pessoas criarem a crença limitante que, se é para se relacionar assim, é melhor não se relacionar, porque todo relacionamento tem tal atitude, tem tal resultado. Então, enquanto não são curados esses traumas no corpo, e eu não posso fazer isso diretamente na pessoa sem ela ter trabalhado o fundamento, sem ter trabalhado a origem da história, o centro do novelo de lã. É por isso que
precisa de ter sequência na EFT, de ser específico, saber o que trabalhar, ter uma pessoa treinada para trabalhar isso com você, tá? Não é qualquer EFT que resolve, precisa ser a técnica Matrix Reimprinting, para tirar a pessoa lá de dentro do trauma e trazer não só a cura, como também a energia que retorna para a pessoa de uma forma permanente. É espetacular. Eu já fiz comigo várias vezes, já fiz com várias clientes, tá? Todas saem assim entusiasmadas, totalmente encantadas com os resultados, mas isso só consigo fazer depois do 4º atendimento. Quando as pessoas vêm e me dizem assim, Nara, eu tenho assim hereditariedade para tal coisa, tal doença, e a gente pode ter hereditariedade nos relacionamentos também, isso vem codificado, o medo, a dor, o sofrimento, o ressentimento, a mágoa, a raiva, a culpa, isso transforma o teu DNA. Partes do DNA abrem e fecham, ativam e se desativam. Isso já é comprovado pela epigenética, uma parte de um ramo da biologia que estuda a interferência de fatores externos no DNA. E aí vem o trabalho do DNA, tá? Que ele limpa, ele restaura o DNA, fecha códigos desnecessários 4 gerações para trás. 4 gerações para trás. Então, quando a pessoa chega e diz assim, teve a história, a minha avó que teve abortos, teve a história da minha avó que sofreu uma injúria relacional, teve a história da minha avó que quem ela amava nunca reconheceu os filhos, tem a história da minha avó que foi deserdada pelo próprio pai e os irmãos. Então, todas essas histórias, seja elas quais forem, essas histórias tristes, relacionais, né, porque tudo é relacionamento, mesmo que a gente não fale aqui em dinheiro, tudo é relacionamento, que gera uma emoção, e essa emoção gera uma vibração e uma atração, né? Você vai receber de volta o que está emitindo para o universo. Imagina, você já nasce com todos os dons no seu DNA e todos os lixos como bônus no kit genético. Então, isso pode ser organizado com os protocolos de EFT aplicados ao DNA. Tem ainda aqui as questões como os pais, presta atenção, porque esse é o fundamento, essa é a origem da história. E todo mundo pergunta, por onde começa fazendo EFT? Começa fazendo EFT pelas questões relacionais de onde você nasceu, por quem você foi criado. Então, por exemplo, se os pais de vocês tinham dificuldades no relacionamento entre eles, ou dificuldades no relacionamento deles com você, qualquer um deles com você, isso fica lá como réplica, você vai replicar isso nos relacionamentos, porque esse é o código inicial e você vai se apegar a esse código como uma maneira de dizer, ok, é isso que eu vivi com quem me botou no mundo. Inclusive os anti-exemplos relacionais. Não quero ser egoísta, não quero ser ganancioso, não quero ser o bom vivant. Que nem vários casos que eu atendi que a esposa era quem cuidava dos filhos, o pai saía para se divertir, beber, jogar, quem sabe mulheres, e a mãe ficava lá com um trabalho pesado e sujo, criar toda aquela filharada que os dois fizeram juntos, mas só a mulher está se sobrecarregando. Claro que a mãe vai ficar cansada, claro que a mãe vai ficar sem paciência, claro que a mãe não vai ter vontade de se dedicar a nada, nem mesmo aos próprios filhos, de forma carinhosa e amorosa. Isso aí não vai existir, porque é uma mãe sobrecarregada, é uma mãe que está fazendo todo o serviço sozinha. Então, assim,
essas questões relacionais, entra a história da mãe que só baixava a cabeça porque o pai dizia, entra as histórias da violência doméstica, entra as histórias das discussões sem fim, tá? A violência física entre pai e mãe, entram as histórias de que o pai é autoritário e o outro tentava resistir, mas não conseguia, com as ferramentas que usava, não conseguia sair daquela história. Entram aí os diálogos, que aí são ligadas às crenças limitantes também. As coisas que os pais diziam com relação a relacionamentos. Por exemplo, o mundo é perigoso. As pessoas, não dá para confiar nelas. E aí, quais são essas histórias que confirmam isso? Por exemplo, na minha família, o padrinho da minha irmã botou meu pai no SPC. Mas será que não foi ingenuidade do meu pai ficar de fiador? Uma pessoa que já tinha histórico de não lidar bem com as finanças? Será que aí já não tem uma ingenuidade nociva? E aí botar a culpa nos outros é fácil, né? Você já conhece o perfil da pessoa e você vai lá, meu amigo, e aí, pumba. E aí o problema é que as pessoas não são de confiança, como se a gente não tivesse olhos, nem filtros, nem julgamentos. Eu fui de boa. Sim, foi de boa por quê? Deu a possibilidade de ser feita de trouxa. E aí essas histórias tristes são contadas e a gente vai pegando aquilo ali. Realmente, as pessoas fazem, né? Se não é parente, os outros fazem de trouxa. E ainda tem as histórias relacionais, financeiras ou não. Eu confiei no fulano e ele não. Ainda continuo falando de pai e mãe. Eu confiei no fulano e ele não, ou ele fez tal coisa, ele abusou, ele se passou, abusou da minha ingenuidade. Ok? E claro, tudo isso precisa ser trabalhado, essa é a origem, esse é o princípio. Isso dá um desafio de 7 dias em que eu trabalho pelo WhatsApp, 7 dias de relacionamentos blindados. Tu quer transformar os relacionamentos, quer fazer os relacionamentos serem top? Tem que começar pelas questões familiares. Mas é um pecado falar mal de pai e mãe. Não é a questão de falar bem ou mal de uma pessoa. É ver como isso está registrado no teu corpo. Você precisa ser sincero com você. Você não precisa abrir essa história toda para outras pessoas. Porque quando eu faço os grupos do WhatsApp, é muito difícil ver 2 irmãs fazer trabalho comigo. Irmã, mãe e filha, pai e mãe. Isso nunca acontece. Olha, uma vez só eu tive 2 irmãs. E aí, o que acontecia? Eu conversava com elas no privado, quando elas queriam tirar dúvida da questão das relações entre elas. Eu não abria para o grupo, porque, na verdade, a intenção é pegar os relacionamentos familiares que deram origem a todas as crenças limitantes, a todos os sistemas de defesa criados por nós, que são o último item da minha lista, os decretos negativos, né? Para que aquilo não aconteça de novo, a gente aglomera energia nossa como repulsão de tudo, e aí não chega nada de ruim, mas também não chega nada de bom relacionado àquilo ali. Ok? Então, assim, como é importante ter os conflitos anteriores solucionados também, que é um outro item desta lista, tá? Tem mais um item para falar e eu quero falar rapidamente sobre um filme e a gente já vai fazer sequência de FT, não vai embora, hein? Tá? E é muito importante ter essas questões todas solucionadas, tá? Então,
esses conflitos não solucionados, essas histórias interrompidas, né? Sejam por separações físicas, separações obrigatórias, né? Distanciamentos necessários, pessoas que nunca se explicaram, nunca se justificaram, ficou tudo por isso aí, acaba gerando processo de autossabotagem, porque tu vai ficar parado, né? Uma parte sua vai ficar parado, esperando que isso se resolva, que a pessoa se redima. Então, precisa ser quebrado isso aí. Né? Tem protocolos específicos da EFT que a pessoa se permite seguir mesmo assim, certo? Mas tem que começar na questão dos pais, dos guardadores, que não precisa ser só pais que geraram, ok? Pais biológicos, pode ser também pais adotivos, e ainda pode ser tio, tia, prima, irmã, vó, vô, dos dois lados da família, ok? Ainda precisa pesquisar tudo isso para ver essas questões de como a gente enxerga as relações hoje e que tipo de relacionamento a gente está traindo também com isso, tá? E eu gostei muito do que eu ouvi hoje. Eu já tinha ouvido a Jojo da GNT falando muitas vezes, mas eu gostei muito do que eu ouvi hoje. Bateu, doeu, pega que é teu. Então, assim, se uma circunstância aconteceu e você sentiu muito desconforto com aquilo ali, isso é ligado a um gatilho que tem origem em histórias anteriores, que elas precisam ser apreciadas e curadas, senão as questões vão continuar se repetindo, porque a vida vai continuar mandando sinal para você. Então, muito importante, quando é que a gente começa, por onde a gente começa, para ver as questões familiares. Na faixa etária de 6 e 9 anos, a gente tem a percepção dos relacionamentos, só não tem o poder de mudá-los, nem as relações, nem os resultados. Então, muito importante ter esse olhar, como os pais se relacionavam nessa faixa etária para você e como se relacionavam com você nessa faixa etária. Então, são duas coisas, né? Ainda teria o que eles falavam sobre relacionamentos, que histórias tristes eles contavam sobre os relacionamentos deles, sobre os relacionamentos dos antepassados, vovó, bisavó, tia, histórias tristes também de outros parentes contadas e absorvidas por você. E ainda tem a questão do DNA para ser transformado. Então, muito importante esses 7 itens, eu até vou repeti-los aqui para vocês ficarem com eles mais sintetizados. Traumas vividos por você, as questões do DNA que envolve 4 gerações, os relacionamentos dos pais, que é a origem de tudo, é o fundamento, é o lastro, né? É o princípio de toda a história nessa existência. Tem as feridas e rejeições uterinas. Esse é lindo. Eu resgato você de dentro do ventre materno. Eu reconstruo a imagem junto com você, tá? E você recria essa imagem. Então, insegurança da mãe, medos, traumas vividos por ela durante quando você era feto, na barriga da sua mãe, e o tipo de relacionamento que a sua mãe tinha com você quando ela ficou grávida de você. Então, tudo isso precisa ser revisto e transformado. Okay? Olha só quanta coisa, quanto detalhe, quanta subdivisão. E aí as pessoas vêm dizer assim, meu problema é que... Quando ela chega e diz assim, eu tô me relacionando com um narcisista. Aí ela quer um atendimento individual, resolver um atendimento. Não vai conseguir. Tem todos esses itens para ver. Certo? Não vai conseguir. Um atendimento não vai. Então, no desafio de 7 dias, ele vai ter um valor ridículo de R$27. 7 dias de relacionamento.
tá? Em que eu vou tratar só o fundamento. São 7 dias trabalhando só o fundamento, só a base, só o lastro, só esse item que eu falei aqui do relacionamento com os pais, o início de todos os relacionamentos, os parentes mais próximos, que é tudo ligado ao decreto negativo de lealdade à tribo de origem. Então, esses 7 dias, tá? Tudo pelo WhatsApp. Eu só tenho 30 vagas, porque o grupo precisa ser pequeno para que eu possa dar um andamento, né? Tem o material, tem a sequência de FT, tem explicação, é um desafio mentoria, ok? Bem direto, bem objetivo, vocês ficam com as sequências de FT, vocês ficam com todos os áudios trabalhados e vocês ficam com os resultados, né? O que vai acontecer ao longo daquela semana vai ser o princípio de uma transformação muito profunda. Então, aqui, um filme que eu assisti, puxa vida, não vai dar tempo de falar sobre ele, mas eu fiz o comentário dele hoje. O filme é 7 Dias Sem Fim, em português, em inglês, This is When I Leave You. Se você fazer uma tradução ao pé da letra, esse é o momento em que eu te deixo. Okay? Então, resumindo, a mãe era lésbica e ninguém sabia. O pai não sabia dar amor para os filhos. Não sei se nem acontecia isso com a esposa, porque a esposa era uma lésbica que o marido sabia, mas ninguém mais da família sabia. É uma coisa oculta, né? Uma verdade oculta. E um dos filhos, por essa questão dos relacionamentos serem difíceis, não queria nenhum relacionamento que saísse de controle, só queria tudo certinho, e ele acaba sendo traído pela esposa com o chefe. O outro se acomodou vivendo na sombra do pai, cuidando da loja. A outra filha, porque são 3 rapazes e uma moça, né? A única filha, ela sofre acidente de carro com um namorado e ela não consegue ter. Ela foge do relacionamento com ele porque ele estava entre a vida e a morte, e até depois disso ele fica desmemoriado, que ele tem que fazer uma cirurgia no cérebro e ele não consegue fazer a conexão com a memória curta, né? Vamos dizer, eu decidi agora pegar esse instrumento, aí depois que pega o instrumento, para que eu peguei isso? Então até isso ele perdeu. E ela sente que ela perdeu aquela relação e ela vive uma relação que ela não sente bem. O filho mais novo, é um bom fã. Não amadurece nunca, apesar de já ter passado os 30. Tem sempre uma vida fútil, nada pontual, ok? Então aí tem uma hora que eles conversam, o filho mais velho, que é o que foi traído pela esposa, né? E ele diz assim, eu nunca trouxe meus problemas para casa, porque agora eu tô até desempregado, eu nunca trouxe meus problemas para casa, porque eu sempre tive medo que o pai fosse fazer grandes críticas, né? E aí a mãe abre o jogo. Quem seria teu pai para fazer críticas se era eu que mantinha as finanças? Eu mantive com os meus royalties todo o negócio dele que faliu muitas vezes. Tá? Então, o pai tinha problemas de relacionamento com as finanças e relacionamentos interpessoais, e os 4 filhos e a esposa também tinham essas questões assim impressas neles, e cada um achando que era um problema individual seu, né? E tinha todos esses 7 itens. O filme foi bem interessante, assistir esses dias, eu recomendo, ok? Tá acabando a nossa live. Eu preciso fazer sequências de FT com você, vai ser uma delícia. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de todo mundo. Quem quiser mais informações sobre o desafio de 7 dias de relacionamentos, para dar esse start, para vencer a inércia, para dar arrancada, nesse trabalho de 7 dias, que é um trabalho que gera resultado para a vida inteira. É só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, depois vou deixar o link direto de acesso e pode me solicitar a inscrição.
Não é gratuito, porque é um material que precisa envolvimento das pessoas. Então esse vai ser um material pago, mas com só um valor simbólico, ok? E agora eu quero que vocês respirem fundo. E nós vamos fazer uma sequência de EFT, né, dessas questões de relacionamento. Quando as pessoas me perguntam, por onde eu começo? Pela técnica da carta desabafo, onde se conta a história do relacionamento pai-mãe, do relacionamento da mãe com a pessoa, do pai com a pessoa que está fazendo EFT, ok? Começa por aí, não tem outro começo. E tem lá no meu canal do YouTube, depois eu posso deixar o link aqui embaixo, né, para vocês poderem acessar a técnica da carta desabafo, tá, que é a primeira de todas as técnicas que eu uso, assim, e que sempre dá muito resultado já para começar. E agora nós vamos fazer uma sequência de EFT muito bacana, ok? Para ajudar nessa questão de já ter os primeiros resultados com a EFT, ok? Vamos fazer EFT para matriz relacional. Ponto de carteira. Mesmo que meus pais já tiveram problemas relacionais, eu me aceito com tudo que sinto a respeito. Mesmo que meus pais já tiveram muitos problemas relacionais, eu me aceito com todas essas memórias. Mesmo que meus pais tenham tido muitos problemas relacionais que eu presenciei, eu me aceito profunda e completamente com todas essas memórias. Para quem nunca fez comigo, o topo da cabeça é bem no ponto da moleira, a gente usa 2 dedos, ok? Todos os pontos se usa 2 dedos, eu vou fazer junto com vocês, para que vocês possam somente me copiar, tanto as frases quanto o ponto. Relacionamentos difíceis foi o que eles tiveram. Nenhum sabia o que dizia. Nenhum sabia como era difícil assistir tudo isso. Difícil convívio, às vezes submissão de uma parte, às vezes autoritarismo do outro, às vezes instabilidade. Tudo isso eu vivenciando. Convivendo com esses conflitos todos os dias. A dor da insegurança nesses conflitos. A dor da instabilidade nesses conflitos. Tudo isso é em mim. Porque ainda tenho essas memórias. Essa quantidade de experiências infelizes. Eu fico imaginando se seria possível, mesmo com todas as experiências infelizes, eu me permitir seguir. Não preciso ter histórias iguais, só para dizer que sou desta família. Se minha mãe foi submissa, foi escolha dela.
Se meu pai foi briguento, foi escolha dele. Se eles escolheram o jogo da vitimação, esse é problema deles. Não precisa ser o meu. Eu aceito ter uma vida em paz nos relacionamentos, apesar desse passado dos meus pais. Respira fundo e solta. Então lembre-se, quer participar ou quer mais informações sobre o desafio 7 dias de relacionamentos mais saudáveis? Entre em contato pelo meu WhatsApp, eu vou passar todas as informações, vou tirar suas dúvidas e vou fazer a sua inscrição. Uma rica noite, replay vai ficar no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Agradeço a presença de todos nessa noite que no sul muito fria, mas os corações aquecidos pela paz, pelo entusiasmo, pelo relacionamento que a gente é protagonista da nossa própria história e protagonista das nossas relações. Uma rica noite a todos e até o próximo contato. Tchau!